Fala galera, Little Tom numa manhã de sábado, gravando vídeos. Então vamos continuar a falar de Pluto. Dessa vez a gente está no número 5. Já chegamos então na segunda metade da história. E vamos seguir em frente, né? Quem quiser, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Vocês sabem todo o babado. Então, a gente terminou o número 4 com um robozinho aparecendo lá pro Sr. Rudolf Haas, o cara que detesta o Gesicht, porque o Gesicht, no passado, que está aqui neste sonho, nesta lembrança, teria matado o irmão do Haas, né? O irmão desse senhor aqui, do Adolf Haas. E o Gesicht foi indicado para proteger o Rudolf Haas, né? Que ele está ameaçado de morte aqui, porque ele fazia parte da Ku Klux Klan, aquela organização lá que quer matar os robôs. A galera tem preconceito com robô aqui. Metáforas, né? Então o Gesicht abandona o seu posto aqui para ir visitar o Brawl 1589, que é aquele robô lá que no passado, esse aqui todo esbagaçado, matou um ser humano por querer matar. Né? E aqui a gente vê a cena onde o Gesicht faz isso. Né? O Gesicht mata o irmão do Haas, só que aos poucos vai sendo revelado o motivo por que ele fez isso. Né? Ele não fez do nada. Teve um motivo bastante forte para o Gesicht decidir matar um ser humano, já que isso vai contra, né, as leis da robótica lá inventadas pelo Isaac Asimov. Aqui a gente vê a armadura de batalha do Hércules, ele lembrando lá das lutas dele, e em seguida as lembranças dele da 39ª Guerra da Ásia Central, quando ele agiu como um robô de guerra. Aqui o ursinho Dr. Johnson, que pouco aparece no anime. E aqui a gente vê então o Dr. Hoffman, né? Um dos criadores aí do Gesicht, juntamente com o Epsilon e o Hércules. Se vocês lembram, o Epsilon salvou a vida do Dr. Hoffman, né? Que estava sofrendo um atentado lá. Ele ia morrer se o Epsilon não tivesse salvado ele e trazido ele aqui para a Grécia para ficar juntamente ao Hércules. Na conversa deles, o Hércules lembra desse robô aqui, que era um robô que ficava lavando as mãos na guerra, como se fosse uma pessoa, né? Ele ficava dizendo que não saía, né? O sangue dos irmãos robôs, no caso. Ele não queria matar. E aí o Hércules se prepara aqui para a batalha, né? Porque o Pluto vai vir atrás do Dr. Hoffman. Aí chega lá o tornadozão. E o Epsilon fica lá em cima, né, de butuca, observando aí o que é que vai rolar. O Epsilon não gosta de lutar. O Hércules até critica ele por isso. Diz, é muito fácil para ti, né? Tu traz o doutor aqui, eu tenho que proteger ele e tu fica aí de boa, né? Mas tudo bem. Você não é um robô de guerra mesmo. Aí o Pluto faz aqui uns efeitos especiais, né? Que o Hércules não se importa nem um pouco com aquilo e quer lutar a sério. E aí a gente tem a batalha, né? Aos poucos o Sensei Urasawa vai revelando, né, aspectos do Pluto. Que no começo a gente não via nada, depois começou a ver os tornados. Aqui a gente tem o Darius 14, né? Conversando aí com a galera que está julgando ele. Dizendo que não tem medo, né? Que Deus age assim, assim, assado e tal. Aqui a gente vê uma coisa interessante. O Hércules sem cabeça, mas ele não está destruído. O corpo dele se mexe e mergulha. E o Epsilon só admirado lá com a luta. Aqui a gente tem um vislumbre do Pluto. Olha o tamanho do bruto aqui. O Hércules está na cabeça dele aí, agarrando o touro pelo chifre. Enquanto isso, mais cenas de batalha aqui. Nós vemos o Gesicht e um casal aqui reconhecendo o filho deles, né? Um casal de robôs e um filho robô, né? Uma criança robô que foi destruída. E o Gesicht, né? Cada vez mais humanizado e sempre com essa lembrança ou esse pesadelo recorrente aí dele matando o ser humano. Aí ele volta lá para onde está o Haas escondido. Aí eles vão fugir, né? E o
vilão enviado lá pela Ku Klux Klan está aqui perseguindo eles. E aí o Haas, né, comenta mais aqui sobre as coisas que ele sente em relação ao Gesicht, mas acontece o atentado aqui, a vida da família dele, e ele fica naquela, pô, Gesicht, eu sei que eu sempre te odiei e tal, disse poucas e boas contigo, mas salva minha família. Então aqui o Adolf, ele vê que não tem poder de realmente fazer nada contra o Gesicht e muito menos para proteger a própria família, e aí ele desiste da vingança dele. Aí o velho de bigode sempre tem nas obras do Osamu Tezuka, e aqui o Urasawa reproduziu ele. A Uran sentindo a tristeza de alguém procurando quem seria essa pessoa. E aqui nós vemos o Dr. Tenma entrando lá no Ministério da Ciência e conversando aqui com o professor Ochanomizu. Tenma vai ver o Atom, embora ele diga para o Ochanomizu que o Atom está morto e não tem como resolver isso. E aqui nós vemos uma lembrança dele logo no início da criação do Atom, que ele fica perguntando o que é que você acha disso, o que é que você fez durante o dia e tal, e o Atom fica dando assim umas respostas o mais agradáveis possível, né? Tipo assim, eu quero agradar você, que é o meu criador, que é o meu pai. E aqui o Tenma conta para o Ochanomizu o que pode ser feito para o Atom despertar, né? Porque o Atom tinha sido morto pelo Pluto. E aqui eles estão tentando ressuscitar ele. Ele vai explicar o processo, né, para fazer isso. E aqui tem o final da lembrança dele, onde todas as respostas positivas que o Atom dá para ele, né, o Atom foi feito à imagem do filho dele, o Tenma diz que o Atom está completamente diferente do filho dele, que o filho dele não era nada daquele jeito, que o filho dele era bagunceiro, não queria estudar e tinha raiva do próprio pai. Então o Atom é como se fosse uma mentira, né? Uma coisa que o Tenma fez no desespero. E aqui no final a gente tem uma visita do Gesicht até o presídio onde está o Darius 14 e depois ele se encontra com o Epsilon, que leva para ele o chip de memória do Hércules e captou uma coisa da mente do Pluto, né, que pode ajudar o Gesicht a resolver o caso. Então esse Pluto número 5, depois eu vou trazer para vocês o restante da história, né? Apesar de já ter passado alguns meses desde que a animação estreou na Netflix, eu não consegui terminar a série muito rápido, né? A série aqui, as resenhas sobre o mangá. Então, mesmo que não dê esse ibope todo, eu vou fazer até o fim, que é como eu sempre faço. Beleza? Então, virou tom, vou ficando por aqui. Quem quiser ajudar já sabe como é. Curtir, comentar, compartilhar. E falou!